o nosso assunto agora é o Top Brangos 2023. A prova de avaliação de desempenho do Brangos. Você sabe que o Brangos é o cruzamento do Nelore com o Angus, ou do Zebu, melhor dizendo, Zebu com o Angus, né? Começou nos Estados Unidos com a raça Brahma, daí o nome Brangos, né? Mas é o Zebu com o Angus aqui no Brasil. Como o Nelore tem predominância numérica no rebanho, então o Brangos é geralmente o cruzamento do Nelore com o Angus. Essa prova de avaliação de desempenho tem realização e organização da Embrapa Gado de Corte com parceria da Associação Brasileira dos Criadores. Os dois são parceiros em ações de fomento ao melhoramento genético da raça Brangos aqui no Brasil. Com muita satisfação, eu recebo o Dr. Mauri Dorta, que é coordenador das raças taurinas da Embrapa Geneplus, o grande Geneplus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande. Tudo bem, doutor Mauri? Tudo bem, Zaidan. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Edição 2023 dessa prova, né, que já foi um sucesso o ano passado. O ano passado a gente pulou a edição, foi realizada no ano retrasado. Duas edições realizadas no ano retrasado. Eu vou dizer assim, parece que a gente está falando sem saber. Não, mas eu me lembro que, afinal, a nossa repórter Kylie Rodrigues estava sentada ao lado ali da cerca e fazendo transmissão ao vivo. É que passa rápido, a gente acha que foi o ano passado. Mas está ótimo. Expectativa muito grande e para nós é uma honra imensa coordenar essa prova. Você sabe que a raça Brangos dos taurinos é a segunda raça com maior impacto no cruzamento industrial no país. A primeira é o Angus, que é a sua raça mãe, e o Brangos é a segunda raça que em número de venda de sêmen, que é o que baliza a penetração dessa raça no país. Muito bem. Nós temos imagens imagens para ilustrar essa nossa conversa. E essas imagens servem para fazer a divulgação e a chamada para o produtor, né? Criador. Você sabe que nós já temos confirmação de 8 criadores para participar dessa edição. Criadores de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Então, vêm animais realmente de diversos estados, animais dos melhores criadores do país, porque enxergam, de fato, a importância dessa prova para o melhoramento genético da raça e para a evolução da raça. Essa prova é importantíssima, porque nessa prova, nas instalações da Embrapa Gado de Corte, a gente consegue medir características de extrema importância para o desempenho da raça. Principalmente a questão da eficiência alimentar, que hoje é algo que tem ganhado força no melhoramento genético. A gente já trabalha as outras características de desempenho há bastante tempo, a ultrassonografia de carcaça já tem sido bastante explorada, mas a eficiência alimentar é algo que só pode ser medido em centros específicos, porque ela demanda uma instalação específica e cara. E isso nós temos aqui na Embrapa. Então, por isso é tão importante que os criadores participem dessa prova, para que a gente consiga medir os animais, ter essa mensuração dos animais de eficiência, de eficiência no uso do alimento, numa melhor conversão alimentar. Portanto, animais que têm um excelente desempenho, mas com eficiência, produzindo a um custo menor. Isso para a cadeia produtiva é importantíssimo. O que tem numa prova de avaliação como essa? O principal ponto é a questão de avaliar a eficiência alimentar. Então, os animais, por todo o período que eles ficam na Embrapa Gado de Corte, eles estão sendo avaliados para a ingestão de alimento. Quanto eles comem e quanto eles ganham de peso. Então, a gente consegue ter essa medida, porque esses animais ficam em piquetes com coxos automáticos, onde cada coxo tem uma balança. Então, quando o animal entra para comer no coxo, a gente sabe quando ele sai quanto ele comeu. E um sistema automatizado de pesagens, então os animais são pesados nos piquetes diariamente. Toda vez que o animal vai beber água, na entrada do coxo de água tem uma balança. Então, isso todo o período que eles ficam. Então, a gente consegue levantar uma quantidade de dados muito rica e dados que a gente consegue depois utilizar na seleção dos animais. Esse é o ponto principal. Além disso... Vocês vão, desculpa interromper, vocês vão identificar os reprodutores, futuros reprodutores, Isso. que vão passar essas características de, por exemplo,
comer menos e ter os animais que têm o melhor desempenho, inclusive comendo menos. E além dessa questão da eficiência alimentar, também as características de carcaça, área de ouro de lombo, espessura de gordura, marmoreio. Também a parte reprodutiva, os animais também são avaliados por exame andrológico, feito pela equipe da Embrapa Gado de Corte, Dr. Hélix da Embrapa Gado de Corte. Então, é uma avaliação bastante completa para características de extrema importância, se a gente pensar o cenário que essa raça é utilizada no país, para produzir carne com eficiência. O cruzamento industrial, ele serve e se aplica muito bem para sistemas mais intensificados, a gente sabe disso. Então, os animais entram e dentro desse grupo a gente tem animais mais eficientes e menos eficientes. A ideia é identificar os mais eficientes e também com melhor carcaça, melhor qualidade de carne, e esses animais, sim, utilizar no melhoramento genético da raça Brangus e no cruzamento industrial. A partir de que idade o touro pode, o animal, né? Na verdade ainda pode não ser um touro, né? Esses animais, eles entram na fase de sobreano, eles estão completando a avaliação de sobreano agora na fazenda. São animais nascidos em agosto, setembro e outubro de 2021. Tá? Então, animais que nasceram de agosto, setembro e outubro de 2021 é a faixa etária que vem para essa prova agora. Então, os animais completam a avaliação de sobreano nas fazendas e aí, a partir dessa avaliação, o criador e o técnico responsável da fazenda conseguem identificar quem daquele grupo são os melhores para poder vir para cá para fazer mais esse pente fino na avaliação e, na verdade, fazer essa avaliação complementar para essas características especiais. Hoje a gente ouve muito falar na carne Angus, né? Aqui nós servimos hambúrguer de Angus, bife ancho de Angus e outras peças também em cardápios espalhados. A gente sabe que a maioria desses cardápios tem o Angus, não Angus, mas o Angus cruzado com o Zebu, cruzado com o Nelore. Né? A ABCZ, inclusive, questionou até na justiça isso ano passado, não sei qual foi o resultado ainda desse questionamento da ABCZ, dizendo que a associação deveria dizer que a carne chamada Angus tem um componente pelo menos de 50% do Nelore ou do Zebu também. Agora, nessa prova de desempenho, qual grau de sangue pode participar nessa avaliação? Esses animais Brangus, eles têm uma composição de 3/8 de Zebu e 5/8 de Angus. Então, essa é a composição clássica do Brangus tradicional e são esses animais que vêm para cá. Os animais Brangus clássicos, 3/8 Zebu, 5/8 Angus. É importante salientar que todos esses animais têm controle pela Associação Brasileira dos Criadores de Brangus. Tá? Então, são criadores associados, são animais controlados, vindo para cá, pelo menos com registro provisório. Exatamente para que esses animais possam ser aproveitados dentro da raça Brangus. Essa prova, ela gera vários benefícios. Um deles é esse. Um deles é poder identificar essa genética melhoradora, superior para essas características importantes e aproveitar esses animais dentro da raça e fazer com que esses animais contribuam para a evolução da raça sobre todos esses aspectos. E eles vão ser indicados para cruzamento com quem, após essa avaliação? O que a gente tem de 80% das matrizes de corte no país são matrizes Zebu. Né? Então, esse é o grande mercado que a gente tem para o cruzamento industrial no país. É claro que uma raça como a Brangus, que é um 5/8, que é um composto, ela serve, um nicho de mercado muito importante para ela é ser usado em matrizes F1. Porque ela ainda consegue gerar um animal com excelente desempenho, mas com adaptação suficiente para ser recriado a pasto, por exemplo. Então, se a gente pensa, é o que acontece hoje no país. Né? O Angus é a raça que mais vende sêmen para cruzamento, junto com a Nelore são as duas principais raças em termos de pecuária de corte, e o Brangus vem em segundo lugar em termos das taurinas e com uso
pode ser usado perfeitamente na matriz Nelore ou na matriz azeboada, mas com uso principalmente na matriz cruzada. Seja ela F1 Angus, seja ela F1 Caracu, qualquer composição que for, matriz que já tem um grau de sangue taurino, que já é uma F1, a indicação que se tem é para usar raças sintéticas ou adaptadas. O Brangus é uma excelente opção. Para dar mais rusticidade? Para manter a rusticidade, para que o grau de sangue do produto gerado, ele carregue a rusticidade suficiente para poder ser recriado a pasto. Essa é uma necessidade do país. A grande parte desses animais é terminado em confinamento, né, ou semi-confinamento, mas a grande parte deles é recriado a pasto. E o animal precisa ter uma composição genética. Isso falando a grosso modo no país, pensando no centro-oeste, sudeste, norte, se esse animal tiver uma composição genética muito acima de 50% de genética taurina, né, ou muito menos do que 50% de zebu, esse animal tem dificuldade na recria, que é uma fase crítica. É por isso que seria contraindicado, por exemplo, eu pegar uma fêmea F1 Angus e reinseminá-la de Angus. Eu teria um animal 75% Angus. Esse animal ele tem uma genética muito específica e pouco adaptada. Esse animal tem muita dificuldade de ser recriado a pasto. O Brangus entra bem nesse cenário, porque o Brangus mantém uma composição genética próxima dos 50% de adaptado e de 50% taurino no cruzamento com essa fêmea F1. Dá mais equilíbrio, né? Mantendo o desempenho superior. Do Paraná para cima, né? Do Paraná para cima. Podemos dizer assim. Mas mesmo do Paraná para baixo, a gente está vendo hoje o cenário do sul do país cada vez mais difícil em termos de clima, até a própria questão do carrapato tem sido um problema complicado para a turma que está no sul. Então, a genética de zebu está entrando também no sul. E os sintéticos, como é o Brangus, têm ganhado destaque também no sul do país. Quantos animais a prova comporta? Olha, a expectativa nossa é para 50 animais. Foi o que nós tivemos na segunda edição do ano retrasado. Na primeira edição nós tivemos 30 animais, nós tivemos 51 animais na segunda edição, e essa é a nossa expectativa, até porque junto com eles estão entrando praticamente 100 ou 110 animais Nelore. Então, no mesmo cronograma, a gente vai ter o Leonardo aqui para falar do Nelore em breve, no mesmo cenário. Então, esses animais vão estar juntos, as duas provas vão estar rodando juntas, e o Brangus, nós estamos preparados para 50 animais. Daí a importância do criador entrar em contato com a gente e fazer as inscrições. Inclusive o cronograma. Exatamente, as inscrições encerram agora até final de fevereiro. Então nós temos um número de vagas limitado para os animais, daí a necessidade e a importância do criador correr, entrar no site do programa GenePlus, geneplus.com.br, ou entrar em contato com o pessoal da Associação do Brangus e já reservar lá as vagas, garantir as suas vagas, fazer a sua inscrição, para que ele não fique de fora. Estou vendo o encerramento dia 16 de junho. Aqui nós vamos mostrar, né, como a gente fez da prova anterior. Exatamente, 16 de junho é a apresentação dos resultados, encerramento. Aliás, no dia 16 de junho a gente tem uma programação extensa. Na parte da manhã a gente tem um encontro técnico do programa Embrapa GenePlus, com os criadores, com um ciclo de palestras, com convidados de peso no melhoramento genético. Então, é algo que para nós é muito importante. Ano passado foi um sucesso total, vocês cobriram, vocês estiveram lá. Então, na parte da manhã, no dia 16, é esse encontro técnico do GenePlus, e na parte da tarde, a apresentação dos animais Brangus e Nelore, finalizando a prova. É isso aí. Dr. Mauri Dorta, que é da equipe de pesquisadores da Embrapa GenePlus, ele coordena as raças taurinas, né? Eu me lembro do Canchim, que você coordena também, né, na Embrapa. Aliás, só para fazer esse registro novamente, a primeira entrevista que eu dei para o Canal do Boi foi em 2011, lá na prova do Canchim, no confinamento Malibu. Exatamente para você. Eu me lembro, isso eu não vou esquecer, raça Canchim, né, que a gente conheceu um pouco mais do E que trabalhamos até hoje, exatamente. É Canchim,
o Brangus. Canchim, Caracu, Brangus, Cenepol, Santa Gertrudes. Estou esquecendo de alguma, Flávia. Tem bastante. O Geneplus trabalha com 12 raças hoje, entre zebuínas e taurinas e sintéticas. Então, para nós é importante e a gente tem uma alegria enorme, porque o impacto que isso tem na produção do gado de corte do país é muito relevante. Muito obrigado pela entrevista, sucesso. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos.